6. Planejamento e avaliação de iterações. Ainda nesse escopo, como acontece o planejamento e avaliação de iterações? O ChatGPT disse: ChatGPT, o planejamento e avaliação de iterações são práticas essenciais em projetos que utilizam métodos ágeis como Scrum, Kanban ou outros framework iterativos. Cada iteração representa um ciclo curto e repetitivo de trabalho, com o objetivo de entregar valor incremental ao cliente, permitindo ajustes contínuos e maior adaptabilidade. 1. Planejamento de iterações. O planejamento de uma iteração define o que será realizado em um ciclo específico, alinhando as expectativas da equipe e das partes interessadas. Etapas do planejamento. 1. Definir o objetivo da iteração. Estabelecer uma meta clara e mensurável para a iteração. Exemplo: implementar a funcionalidade de login com autenticação de 2 fatores. 2. Selecionar itens do backlog. A equipe escolhe as tarefas mais prioritárias do backlog do produto. Critérios: valor para o cliente. Complexidade. Dependências. 3. Dividir as tarefas. Quebrar os itens do backlog em tarefas menores e mais gerenciáveis. Exemplo: para a funcionalidade de login, criar interface de usuário. Configurar autenticação no servidor. Testar integração. 4. Estimar o trabalho. Avaliar o esforço necessário para concluir cada tarefa. Técnicas comuns. Planning Poker. Atribuição de story points para medir complexidade. Horas ideais. Estimativa baseada no tempo necessário em condições ideais. 5. Determinar a capacidade da equipe. Basear-se na velocidade média, quantidade de trabalho entregue em iterações anteriores, ou no número de horas disponíveis na equipe. 6. Planejar colaborações e dependências. Identificar quais membros da equipe trabalharão juntos e quais dependências externas precisam ser resolvidas. 7. Criar o quadro da iteração. Usar ferramentas visuais como um quadro Kanban ou Scrum Board para rastrear o progresso. 2. Avaliação de iterações. A avaliação de uma iteração ocorre ao final do ciclo para revisar o que foi alcançado, identificar melhorias e ajustar o planejamento futuro. Etapas da avaliação. 1. Revisão da iteração. Reunião com as partes interessadas para demonstrar os itens concluídos. Exemplos: mostrar a funcionalidade desenvolvida. Validar se atende aos critérios de aceitação definidos. 2. Retrospectiva da iteração. Reunião interna da equipe para avaliar o processo. Perguntas-chave: o que funcionou bem? O que pode ser melhorado? O que devemos continuar fazendo? 3. Medir o desempenho da iteração. Comparar as métricas planejadas com os resultados reais. Exemplos de métricas: velocidade, quantidade de story points concluídos. Lead time, tempo total para entregar uma funcionalidade. Taxa de conclusão, percentual de tarefas planejadas concluídas. 4. Registrar lições aprendidas. Documentar insights importantes para melhorar as próximas iterações. Exemplo: melhorar a comunicação com o time de QA para evitar gargalos. 5. Ajustar o backlog, repriorizar ou reestimar itens no backlog com base no feedback da iteração. Ferramentas e técnicas para planejamento e avaliação. Quadros de tarefas. Exemplo: Jira, Trello ou quadro físico para visualizar o progresso. Planning Poker. Técnica para estimar esforço ou complexidade de tarefas. Burnup Burdon Charts. Gráficos para acompanhar o progresso ao longo da iteração. Daily Stand-ups. Reuniões diárias rápidas para ajustar o trabalho em andamento. Exemplo prático: projeto. Desenvolvimento de um app mobile. 1. Planejamento da iteração. Objetivo: implementar a funcionalidade de cadastro de usuários. Itens selecionados. Criar interface de cadastro. Configurar banco de dados para armazenar usuários. Desenvolver validação de dados no front-end. Estimativa: story points totais, 20. Capacidade da equipe. Velocidade média, 25 pontos. Ajustar itens, se necessário. 2. Avaliação da iteração. Revisão. Funcionalidade entregue e aprovada pelo cliente. Retrospectiva. O time identificou que houve dificuldade na integração com a API. Decisão: planejar mais tempo para testes de integração na próxima iteração. Ajuste: backlog atualizado com melhorias na interface e correção de bugs. Benefícios do planejamento e avaliação de iterações. Melhora contínua no processo. Aumenta a transparência e a colaboração. Permite ajustes rápidos para atender às necessidades do cliente. Copilot. Ainda no escopo do PMBOK, como acontece o planejamento e avaliação de iterações?
Na abordagem ágil de gerenciamento de projetos, que é muitas vezes integrada com o PMBOK para projetos que requerem flexibilidade, o planejamento e a avaliação de iterações, ou sprints, são fundamentais. Vamos detalhar como isso acontece. Planejamento de iterações, sprint. O planejamento de iterações consiste em definir o trabalho a ser realizado em um curto período de tempo, geralmente de 1 a 4 semanas. Aqui estão as etapas principais. 1. Reunião de planejamento da iteração. É um encontro com a equipe inteira para definir quais itens do backlog do produto, lista de tarefas, serão trabalhados na próxima iteração. Seleção de itens do backlog. A equipe seleciona as tarefas mais prioritárias e viáveis para serem concluídas na iteração. Definição de metas da iteração. Definir um objetivo claro e alcançável para a iteração. Criação de tarefas. Dividir as histórias do usuário ou funcionalidades em tarefas menores e mais gerenciáveis. 2. Priorização e estimativa. Os itens do backlog são priorizados com base no valor de negócio e estimados em termos de esforço necessário, geralmente em pontos de história ou tempo. 3. Design da iteração. Desenvolver um plano detalhado que descreva como as tarefas serão implementadas, incluindo a alocação de recursos. 4. Daily stand-ups. Pequenas reuniões diárias para revisão do progresso e ajuste dos planos conforme necessário. Essas reuniões ajudam a manter todos alinhados e a identificar rapidamente quaisquer impedimentos. Avaliação de iterações, sprint. A avaliação de iterações inclui a revisão do que foi concluído e o aprendizado adquirido. Isso é feito através de 1. Reunião de revisão da iteração. No final de cada iteração, a equipe se reúne para revisar o trabalho concluído. Demonstração do incremento. Mostrar o progresso da iteração, geralmente com uma demonstração do software ou produto desenvolvido. Feedback dos stakeholders. Coletar feedback dos principais stakeholders para fazer ajustes nas iterações futuras e refinar os requisitos. 2. Retrospectiva da iteração. É um encontro dedicado à reflexão sobre o processo e à identificação de áreas de melhoria. Identificação de sucessos e problemas. A equipe discute o que funcionou bem e os desafios enfrentados durante a iteração. Plano de ação. Desenvolver um plano para implementar melhorias nos próximos sprint. 3. Métrica e análise. Avaliar a performance da iteração usando diversas métricas tais como velocidade da equipe, média de pontos de história concluídos por iteração, taxa de conclusão, percentual de tarefas concluídas dentro do prazo planejado, qualidade do produto, número de defeitos ou erros encontrados. Integração com PMBOK. Embora o PMBOK e a metodologia ágil sejam diferentes em sua abordagem, muitos princípios do gerenciamento de projetos ágeis podem ser integrados ao PMBOK para oferecer maior flexibilidade e responsividade. Isso permite que os projetos combinem planejamento detalhado com a adaptabilidade necessária para responder a mudanças e novas informações rapidamente.